Gravando. Pronto, Alice. E Fernandes, agora vocês. Pronto, família. Boa noite a todos, aqueles que entraram agora e tudo. Então, hoje a gente vai falar um pouco assim de como ser família dentro da Fazenda da Esperança, né? Bom, nessa dimensão divina, a primeira vocação que eu, Fernandes, tem, a Alice, é o nosso matrimônio aqui dentro. A primeira vocação. A segunda, os meninos. A terceira, a estrutura. E como a gente lida com toda essa realidade? Eu tenho que estar bem com a Alice para não passar, ou seja, para não ficar mal com os meninos. Eu tenho que estar muito bem. Às vezes não é fácil, né? Mas quem é casado sabe que o relacionamento não é fácil. É uma vocação, de fato, mas foi o sim que eu dei para Jesus nela. E todos os dias a gente precisa reavivar essa dinâmica do amor recíproco. E às vezes não é fácil. Às vezes nós temos os nossos momentos, mas, como diz a palavra, recomeçar todo momento, logo e com alegria, né? E depois com os meninos, a gente precisa saber conciliar, né? Saber o que é o meu matrimônio, saber o que é os meninos, saber o que é a estrutura. E depois eu tento, a cada momento, vivenciar a experiência da palavra. Porque se eu, Fernandes, não vivo a palavra, o que eu vou dar para o outro? Porque não adianta eu chegar e falar de Deus, porque eu penso, todos nós somos capazes de falar do amor de Deus. Todos nós somos capazes, está muito claro isso aqui. Eu penso que falar de Deus é muito simples. Falar do amor é simples. Agora, vivenciar esse amor, ser radical nesse propósito, eis o desafio. E às vezes, como me custa? Como me custa, porque se eu falar para vocês que é fácil, não é. E eu dou graças a Deus porque me custa, porque é a oportunidade de eu vivenciar concretamente a palavra. Porque quando não custava para mim, eu achava que estava muito superficial, sabe? Falando, não, tá errado. Se tá fácil demais, tá errado. Se eu sigo esse Deus que passou por todo esse calvário, sofreu, né? Foi traído, para ele não foi fácil. Custou tudo isso para mim, para nós que somos seguidores dele, não é fácil. De jeito que não seria fácil, né? Então, com os meninos, né, eu tento fazer sempre essa unidade, sempre de estar junto, de ver as questões junto. Lógico que eu não vou estar com eles 24 horas, porque também, como eu falei para vocês, eu tenho que saber conciliar o meu matrimônio, né? Eu tenho que saber conciliar, porque a única mulher que tem aqui é a Alice. E eu não posso deixar a Alice também sozinha aqui, né? Com o casal é diferente daquele que é celibatário, por exemplo. Porque o cara que ele é celibatário na obra, ele tem uma missão de dar tudo de fato. Ele mora com os meninos, né? Eu e a Alice é diferente. A gente tem uma vida independente dos meninos, sabe? Então, assim, também, como eu sou realizado nessa dimensão? Todos os dias, quando eu acordo, é, é a primeira graça que Deus me concede é o acordar. É o primeiro milagre, né? E o exercício de levantar, de tomar meu banho, e agora eu vou para o texto, né? Vou lá, faço a meditação, ou às vezes peço o coordenador para fazer a meditação, e a gente vai vivenciando o momento presente com alegria, né? E a gente sabe que às vezes os meninos,
oscila, às vezes não está bem, às vezes, olha, quer ouvir uma palavra com a dificuldade de ir embora. Ah, Fernandes, hoje eu não estou bem, eu quero ir embora. Aí a gente tenta fazer aquele exercício por amor de conversar. Olha, filho, é o momento de ir embora. Será que você não está precipitado? Né? Então, assim, eu tenho muita paciência de chegar e definir e decidir a vida de cada um aqui. Eu faço o exercício de tentar levar ele para Jesus, né? Dizer para ele, filho, a gente não pode tomar um chá de bom agora, porque não é o momento de você decidir, de tomar uma decisão agora e ir para casa. Porque, veja, eu, Fernandes, foram 12 anos, né, que eu passei nessa vida louca e tudo. Imagina, eu chego aqui agora para vivenciar um ano, que é o nosso propósito, e com 3, 4 meses eu decido ir embora. De fato, a gente não entendeu o propósito que a fazenda nos proporciona. Não é 4 meses, não é 6 meses, é um ano. E, de fato, um ano não dá garantia que eu, Fernandes, vou sair daqui recuperado. A fazenda não garante isso, sabe? Então, qual é? O que me garante? O que me garante é ficar de pé lá fora? O encontro com ele, pessoal. A decisão na minha liberdade de querer essa vida nova ou não, sabe? Então, não é com um ano. O processo é contínuo, é para o resto da vida. Então, assim, a gente tenta de todas as formas de levar os irmãos para Deus, mesmo às vezes que eles não entendem, mesmo que às vezes eles estão com o pensamento lá fora, e trazer eles para a realidade, dizer para ele, filho, você precisa ter uma perspectiva de vida, você precisa ter realmente um norte, você precisa de fato entender que você sem Deus, você não é nada, filho. E você, a vida toda, durante esses anos todos que você estava na droga, você fez do seu jeito. E agora você não pode ceder um pouquinho de fazer do jeito como Jesus pede para cada um de nós? Ser manso, humilde, simples, ser obediente, ser pobre. O que é ser pobre dentro da fazenda? Mas, Fernandes, o que é ser pobre? Ser pobre é se sujeitar a qualquer tipo de serviço. Ah, se hoje é para você limpar o galinheiro, se é para você cuidar do galinheiro, você vai cuidar do galinheiro. Se hoje é para você passar o pano no chão, se é para você lavar o banheiro, você vai lavar o banheiro. Vai cozinhar. Isso é ser pobre, ser obediente, sabe? Então, a cada dia, viver como família é um pouco isso. E também conciliar juntamente com a minha esposa. Nem sempre ela está bem. Para quem é mulher, sabe, né? O que as mulheres têm, né? Todo mês, às vezes vem TPM, vem um monte de sentimentos, né? E a gente precisa ter essa paciência de ouvir, às vezes é só ouvir. A Alice, às vezes, ela. Eu preciso, não, peraí, eu vou ficar aqui parado. E ela fala. E a experiência de calar, de ouvir, né? De ser família também para com ela. Imagina, eu tenho que me colocar no lugar dela porque é só ela de mulher. Eu não casei, é a vocação, filho. Se eu casei, agora eu tenho que cuidar. Não foi isso que eu dei para Deus, que eu assumi diante de Deus? Então, é um pouco isso, sabe? Assim, eu só dei uma pincelada também, porque eu não quero também prolongar muito, deixar um pouquinho ela falar, depois tem o Fábio para dar o testemunho, né? Então, viver como família dentro da fazenda é o morrer a cada instante. É aquela música já diz, né? Anular-se em cada um, é perder a tua vontade. E além da dor por amor, nada de amor. A música já diz tudo isso. É basicamente isso. Tá bom, família? Então, eu passo agora um pouco para a Alice e ela conclui. Obrigado. Boa noite, família.
Eu vou começar com uma frase que me marca e foi uma das decisões que eu tomei de estar dentro da fazenda, né? E de passar um pouco do que é essa família, né? Eu sempre procuro não ser notada, porque quanto menos eu for notada, mais eu serei vista. Quem falou isso é o nosso amado Santo Padre Pio, e eu carrego isso comigo. Se quanto menos eu for notada ou notado, mais eu serei visto. Como que é viver dentro da fazenda, né? Como esposa, como mãe e como filha. Porque há esses processos, esses 3 processos. Por quê? Eu tenho uma família lá fora. Eu tenho uma família que eu formei e tenho uma família que Deus me deu. Eu quis estar aqui dentro dessa família. Quando o Fernandes fala em relação de ser a única mulher dentro da fazenda, realmente todas as esposas dos responsáveis passam pela mesma situação. Não é fácil. Mesmo aquela que tem filhos. Porque, independente dos filhos, nós somos mulheres. Crianças ainda não entendem, o adolescente ainda não compreende, né? Mas de você ter que dar conta, primeiro, a sua primeira vocação, que é o matrimônio, não é fácil. Eu tenho que cuidar do meu esposo, cuidar da minha casa, cuidar primeiro desta casa que é espiritual, porque se essa casa não estiver boa, é impossível essa casa estar de pé. Não ficará. Para que isso aconteça, Jesus tem que estar aqui, nesse meio. Aí sim vai ter a junção. Depois que eu fizer esse processo aqui, eu desço. É essa família com os meninos, de Deus como filho, não é fácil. Podem muitos falar, quem tem filho biológico sabe. Há uma diferença de filho biológico e aquele espiritual que Deus nos dá. Porque o biológico, a gente já sabe, a gente já tem que saber como trata, porque Deus já dá essa graça. E quando é um filho espiritual, entra a Santíssima Trindade, ainda temos um ponto a mais chamado Maria. A gente tem que clamar. Por quê? Pensamentos diferentes, pessoas diferentes, nacionalidade diferente, costume e tudo mais. Então, é um ponto que eu tenho que estar bem aqui para eu poder chegar lá. Depois de concluir esse lá embaixo, tem outro ponto. Eu tenho a minha família lá fora. É impossível não se preocupar. Não é impossível ter que deixar uma mãe, 3 irmãos lá fora, e pronto, esqueci do mundo. Não é isso que Jesus fala, né? Esse deixar família não quer dizer abandonar a família. Se eu não posso abandonar a família lá fora, eu não posso abandonar a família filhos, que está aqui, e não posso abandonar a família esposo. Eu tenho que juntar essas 3 coisas em uma que dá o sentido da Santíssima Trindade. 3 pontos. A Santíssima Trindade tem que estar. Então, para você estar dentro de uma fazenda, é uma decisão. É um ponto que eu sempre falo, de partida, que a gente não vai saber o ponto final. E nisso tem que ser um processo todos os dias, de estar bem. Nem sempre eu quero estar lá embaixo, celebrando, quando o padre não pode celebrar. Nem sempre eu quero, nem sempre eu estou disposta a rezar. Às vezes, eu só quero que Fernandes pare um pouquinho aqui e escuta a minha dor, né? Teve várias vezes que eu cheguei e falei, você não enxerga que eu sou a única mulher aqui dentro? Às vezes é preciso, né? Porque a correria do dia a dia, a preocupação que ele tem, não com a estrutura, mas com a maior estrutura que Deus nos deu, essas vidas. Essas são as mais importantes. Os outros, a gente vai encaixando durante todo o decorrer do dia, do ano, do mês, para juntar. Mas a principal é essa.
Então, quando Jesus me chamou para estar aqui, que eu deixei tudo, sem olhar para trás. Se eu falar para vocês foi fácil, não foi. Não foi, porque viver uma vida lá fora com o Fernandes, no GEV, estando nas fazendas, é totalmente diferente quando você mergulha. E de você se sentir muitas das vezes só e abandonado. Porém, sabendo que Jesus está presente. Por isso que eu iniciei com essa frase. Eu sempre procurei não ser notada, mas eu sempre quis ser vista por Deus e não por ninguém. Não é o máximo de mim, não, o mínimo. Porque ninguém tem máximo. O máximo só é Deus. Nós somos só aquela pedrinha que vamos juntar uns com os outros para transformar num castelo. Mas isso demora tempo. Requer renúncia diária. Requer dor, sofrimento, lágrimas. Eu sempre faço comunhão de almas, né, com as nossas outras irmãs das fazendas, né? Uma que eu tenho mais ainda o contato, que também passa um pouco, é a de Brejões, né, ali. Então, a gente consegue uma entender a outra, de passar como é viver dentro da fazenda como família, sendo família e tendo uma família. Às vezes isso é meio confuso. Isso, às vezes, também tem crise a gente. Como diz, né, um grande ditado que a gente escuta, que eu escuto há 11 anos já, que eu já sou dessa vida de fazenda, de que a gente noia. Eu não precisei usar drogas para me dar o sim para estar dentro de uma fazenda. Eu nunca tive esse contato com drogas lícitas e nem ilícitas na minha vida. Tinha e tem na minha família, mas eu sempre optei por Jesus, por estar na igreja, por ajudar o próximo. Mas ter esse contato foi depois, né? Isso foi algo que foi crescendo dentro de mim, observando, sendo voluntária, sendo benfeitora da obra. Primeiro eu conheci. Quando eu coloquei no meu coração algo que já estava semente, que Deus já tinha lançado através do Fernandes, Padre Christian chegou para mim naquele amor, não sei se todos conhecem, que eu falo que foi o grande mentor da minha vida, foi Padre Christian, depois Padre Luiz. De chegar, Alice, é isso mesmo que você quer? Ele primeiro me deu um susto. Eu vou te mandar primeiro para Filipinas, para que você faça uma experiência. Por quê? Eu tinha tudo. A minha família tinha tudo, tem dinheiro, tem tudo. Então é muito fácil quando a gente tem tudo e querer colocar no lugar de quem não tem nada. Esse nada que eu estou falando não é coisas materiais, mas o essencial que é Deus. Eu tinha Deus e tinha os bens materiais. Mas ele me colocou numa balança para ver se é isso mesmo que eu queria. Se era isso que estava aqui dentro. Primeiro, se isolar. Eu tive uma reação. Filipinas, pelo amor de Deus, Jesus, comer rato. Eu já veio logo a primeira coisa na minha cabeça. Rato, cachorro, misericórdia, não vou, Senhor. Isso eu falei comigo. Depois, mais para frente, ele simplesmente falou: que tal a gente tentar ver que você vá para a Alemanha, sei lá, qualquer... Ele não queria papo com o Brasil. Eu não entendia. Eu não compreendia aonde ele queria chegar. A facilidade, muitas das vezes, só atrapalha. Às vezes a gente tem que ir na dor. E ele sabia. Né? Como eu dei testemunho para muitos, né? Muitos já sabem um pouco da minha história. Eu tinha um problema sério. Eu não tive problema com álcool e nem com drogas, mas eu tive uma grande droga na minha vida que eu luto até hoje, que é o consumismo. Foi isso que ele queria fazer com que eu enxergasse. Para você estar dentro da família Esperança, para você conviver dentro da fazenda, você primeiro tem que fazer um nada por amor. Eu simplesmente falei, mas eu já faço isso, eu vou para as ruas, eu estou no meio deles. Ele olhou para mim e falou, isso é pouco, isso é nada, isso qualquer um pode fazer.
É só simplesmente falar, eu vou. Então, essas palavras de Padre Christian foi mexendo comigo. Eu lembro, para encurtar, quando essa criatura chegou, nós estávamos no GEV, um monte de mulheres, porque o GEV de Macaé é muita mulher, misericórdia. E quando as mulheres começam a falar, dá choque. Ele, na sabedoria, chegou e falou, simplesmente eu quero que vocês façam uma experiência, vai abrir uma fazenda, que eu não me lembro agora, feminina, eu quero vocês todinhas lá, doando um mês das férias de vocês. Todo mundo regalou o olho. Eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Eu fui a única que falei, eu não quero isso para a minha vida. Porque lá não vai ser spa. Vocês estão achando que é spa? Lá vocês têm que pegar no pesado. Lá vocês vão ter que fazer Lá vai ser um nada. Simplesmente cada um foi chegando, eu não quero, não quero, não quero, não quero. De repente, eu já estava fazendo experiência. Então, quanto menos eu for notada, mais eu serei vista. É essa frase que eu levo para a minha vida. Porque eu nunca quis me aparecer em nada, nos atos, nos gestos, em nada que eu fazia. Eu sempre me colocava a última lá, escondida. Às vezes nem falava. E nisso eu fui vista. E nisso, vista não pelos homens, por ele. E eu cheguei para Fernandes e falei, quando aqui dentro pulsar, quando o E e o F estiver bem grande, em alto relevo, aí sim, eu darei o sim. Primeiro, ele só me deu um choque. Para estar comigo, tem que beber do mesmo carisma. Tem que experimentar da mesma graça. Ele não me forçou. Ele só colocou as claras para mim. Porque não dá um para o norte e o outro para o sul. Formar família é junto, tem que estar junto, é Jesus no meio. Independente das dores que a gente vai encontrar. Simplesmente, ele foi para um retiro, eu fui para outro. Daí foi selado. Daí foi tudo visto com Jesus no meio. E daí são 11 anos nesse caminho, nessa família. E eu falo, de tudo que eu já fiz na minha vida, de todas as escolhas, essa foi a mais correta, a mais sensata, Fazenda da Esperança. As outras coisas só foram acréscimo. Meu pai queria ver os meus diplomas. Eu dei 4. Aonde que eu estou? Eu escolhi a melhor parte. Ele queria status, como muitos pais, como as mães, né? Até as irmãs, querem status, querem o filho bem empregado, bacana, não acho ruim, né? Mas aqui dentro gritava algo bem mais forte. Simplesmente me doar um nada. Eu sou vista por todos os membros da minha família de sangue como louca, como doida, que eu perdi o juízo e como uma ovelha negra. Porque todos seguiram aquela rotina, aquele patamar, aquela hierarquia da família Nascimento. A família, eu escolhi a família Marques, com todos os defeitos, com todo o amor que tem para dar, com toda a pequenez, com tudo aquilo que a gente ia construir. É essa família que eu quero. É a família que eu escolhi, independente do que a gente vai encontrar no caminho. Porque se não tiver pedras, se não tiver espinho, se não tiver um mar turbulento, me desculpa, não tem Jesus. Porque local limpo, perfeito, como diz nosso amado Padre Léo, é do encardido. Eu prefiro este caminho, aonde eu caio, levanto, me firo, levanto, vou lá, me costuro e sigo. É esse caminho que eu quero, independente das escolhas da minha família. Mas construímos essa família, né? Deus nos deu esta família e a minha família está lá. Então, para mim, é a Trindade. Amém. Amém. Luciano, agora então o Fábio vai com testemunha, é isso mesmo? Pronto, então, Fábio, deixa ele chegar mais um pouquinho. Vai cá.
Boa noite, família. É um prazer rever todo mundo. Matheus, Dona Glória, o Aldo, o Raimundo, a sua esposa. E eu quero dizer um pouco que eu cheguei muito debilitado, sou da cidade de Aquidabã, e para mim é um prazer imenso, porque venho de uma família muito pobre, simples, mas trabalhadora, humilde da roça. Tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho 3 irmãs que me amam muito, e eu de filho homem. Conheci, o primeiro vício que eu tive foi o cigarro, com 12 anos. Depois do cigarro, abandonei e me toquei no álcool. Comecei com os 15, dos 15 fui até os 30, 15 anos de desgraça. E para mim foi só sofrimento. Mas não para mim, mas como para meus pais, minha mãe, minha família. Não queria isso para mim, mas não nasci com isso. Mas todos nós traz uma sina, né? E que sina foi essa que eu deixei me levar pelo encardido, pelo inimigo, me aprofundei cada vez mais no vício e pensava que eu ia me sair. E meu refúgio era ele, era o álcool, simplesmente. Não era agressivo na rua, mas quando chegava em casa, totalmente se transformava. Como assim? Não cheguei a agredir meus pais, mas com palavras. Atingia cada um deles, simplesmente um dia, alcoolizado, discuti com minha irmã, quebrei o aparelho de DVD, dei um murro nela, simplesmente quebrou 2 dentes da boca. Aí o que foi que aconteceu? Fui parar atrás de uma grade. Por quê? Por causa do meu egoísmo, do meu jeito de agir e não pensar, né? Porque é sempre como os pais aqui da fazenda estão nos ensinando. Se você tem algo a fazer, nunca faça com a cabeça quente, porque você só vai se dar mal. Isso aí eu fiz. Aí fui parar detrás das grades. Depois, tive a graça de Deus que chegou o advogado, que simplesmente minha mãe lava roupa, apesar de ser guerreira, como ela é, né? Não por lavar roupa de policial, de juiz, de promotor, mas o orgulho que eu tenho, né? De ter essa mãe maravilhosa. E ele pôde estar falando com o delegado, e no outro dia eu estava solto, né? Aí quem foi lá para me buscar? Minha irmã. Que eu pensei que ia virar as costas para mim, né? Apesar do fato que aconteceu, mas simplesmente ela pôde estar me perdoando e a gente se reconciliou. Aí depois, outra tentativa. Tentei tirar minha própria vida, dando 3 facadas na minha barriga, perguntando se minha mãe me amava, né? Aí ela disse que me amava. Aí perguntou se eu amava também. Aí eu disse, não, porque minha vida já está toda destruída, já está na mão do inimigo. Aí ela disse, como assim? Eu disse, como assim a senhora vai ver? Aí peguei a faca, né? Quando eu peguei a faca, dei 3 furadas no pé do umbigo, mas Deus é tão pai misericordioso que não deixou, porque o bico quebrou, mas não entrou, né? Isso sou muito grato a Deus, primeiramente, e de ter conhecido a fazenda, né? Apesar de uma amiga, de uma vizinha de meus familiares, ligou para cá para a fazenda, perguntando se eu queria. E eu aceitei, né? Apesar de estar em cima de uma cama, parado, com as pernas travadas, mas ela pode estar pegando o celular, tá passando o áudio para mim, o vídeo, né? E eu pude estar falando com o padre. Não conhecia o casal, que é Fernandes e Dona Alice, o nosso responsável daqui da Fazenda de Gararu, e simplesmente falei com o padre. Aí o padre viu a minha situação, que apesar de tudo é lá da cidade, né, vizinho à casa de nossos pais, e perguntou se eu queria vir para a fazenda. Aí eu peguei, me desculpa assim, tá rindo, mas aceitei, né, de coração. Sempre que eu dava meu sim, dava errado, né? Não aquele sim fiel. E depois de estar em cima de uma cama, eu pude estar dizendo para Deus, né?
Senhor, se o Senhor me tirar dessa e eu voltar para casa com as minhas pernas sãs, esse é o meu sim concreto que eu vou dar. Tanto o sim que eu dei para minha mãe lá fora, mas nunca nenhum valeu, né? E esse é o sim que eu dei. Estou aqui, graças a Deus. Estou com 11 meses e 20 dias, faço amanhã. Já estou perto. Não vou dizer que não estou ansioso para sair, estou ansioso, mas primeiramente Deus e segundo essa família, né? Que é meus segundos pais, é Fernando, Dona Alice, e a família maravilhosa. Aprendi muita coisa com o Matheus, estando na coordenação. Foi um exemplo de pessoa para mim, me deu muito conselho. Sempre vou levar no meu coração, não pude levar na bagagem quando eu for para casa, mas simplesmente eu sei que ele está me vendo. E agradeço muito do fundo do coração, Matheus. Não só você, como o Aldo, também me deu muita força aqui na minha caminhada. E sempre que o Raimundo, mas sua esposa, e as outras, a P, tive um prazer também de ver o Gustavo Borga, Borba, lá no Lagarto. Tive uma experiência muito concreta com ele. Obrigado, valeu muito. Luta, força, que Deus lhe abençoe cada um de vocês. O Raimundo, a sua esposa, o Claudionor, que veio aqui na fazenda também. Tive muitos contatos com ele, muitas trocas de palavras boas, vou levar no meu coração. A Glei. E a Glória? Não, Glaxi. Não, ali é o Galaxy, não sei quem é o nome, não. Mas, enfim. É. A Valdízia, a Glória, muito cheiro, muito abraço no coração de cada um de vocês. E esse é o meu depoimento, né? Concreto, que Deus me abençoe quando eu sair daqui. E não aqui, pode ser aqui nessa fazenda ou em outras. Vou me doar, vou no GEV, vou no Propiar, que é mais próximo da minha cidade. E vou estar junto, essa família, Raimundo, valeu a força. E essa família que eu quero seguir, primeiramente Deus, segundo meus pais. Luciano, muito abraço no coração. Que você fique com Deus, continue essa caminhada, que não é fácil, mas para Deus nada é impossível. É que nem meu responsável fala, né? Eu só vou estar livre quando meus pais receber o meu certificado de óbito, quando dizer bem assim, Deus me levou, né? Aí agora eu vou estar livre da dependência, né? E só por hoje eu estou sóbrio, agradeço a Deus e bola para frente. É isso e amém. Boa noite a todos. Amém, família. Obrigado. Mas, assim, né? Já contou a experiência também, né? É até forte aí quando ele falou disso que Fernando Sala, né? A gente quer procurar tanto viver, foi tão bacana, pegando o gancho aí do Fábio, né? Você falar isso, Fábio, porque a gente que tenta viver aqui fora, né? Que cai, que recomeça, né? Os desafios é grande. Isso tudo que a Alice falou em relação de que se não está na dor, tem algo de errado, é verdade, né? E eu sempre me proponho sempre a fazer o bem, né, do outro, né? Ser sempre gentil, sempre fui, né? Mas sempre me debato com situações muitas das vezes difíceis, né? Ou de pessoas que não gostam de mim, né? Enfim, né? Mas aí a questão foi tão interessante no supermercado, de não pagar o mal com o mal. Uma certa vez eu entrei no supermercado que é vizinho ao meu trabalho, né? E ali tem uma pessoa que, o seu olhar, eu percebia que, eu digo, é coisa da minha cabeça, né? Ele não ia muito com minha cara, né? E ali eu digo, não, é coisa da minha cabeça. Mas tudo bem. E ali eu colocava assim, sempre fazer aquilo que realmente, não por ser educado, que a gente deve ser, mas por a gente viver o papel de cristão, né? É dar um bom dia, uma boa tarde, né? Enfim. Às vezes a gente quer muito o retorno do outro, quando a gente tenta fazer bem a nossa parte, né? E eu percebia que aquele retorno não estava vindo, né? Diante daquela pessoa, né?
E ali eu digo, não, independente de qualquer situação, eu devo amar, né? E era tão interessante que, quando foi essa semana, eu comprei umas coisas nesse supermercado, e aí, na hora da saída, né, a pessoa tem que embalar, né? E estava assim um pouquinho de gente, né? E essa pessoa, né, estava responsável em embalar. Aí a oportunidade é agora, né? Chegou o dia mar, né? Deu mesmo colocar aqueles produtos dentro da sacola, né? E era tão interessante que ali quebrava, né? Quebrava aquela realidade, né? De não pagar o mal com aquele mal, né? Digamos assim. E aí, quando no meu trabalho, por coincidência, essa pessoa chegava, eu sou vendedor em uma loja de eletrodoméstico, e essa pessoa, por coincidência, chegava lá no meu trabalho, e quem ia atender, eu, né? Graças a Deus, era eu que atendia, assim. E naquele momento eu demonstrava toda a realidade que eu tinha de amar aquela pessoa, né? Não somente porque era um cliente, mas porque era Jesus naquela pessoa, né? E ali era tão bacana que, depois dessa realidade, quebrou, né? Quebrou o mal, né? E uma coisa que saiu forte para mim é que, a cada momento que o mal queira tomar conta de você, diante de várias situações que acontecem no nosso dia, você tem que ter essa consciência que o amor, ele vence tudo, sabe? Que realmente, quando você está no seu humano, você não vai falar coisas que realmente Deus quer que a gente fale. Quantas das vezes, né? Eu já falei coisas que não cabia eu falar, porque eu não estava em Deus, né? E quando você está no amor, né? É, hoje chegava uma cliente insuportável, né? Muito difícil. E era tão difícil para mim, até minha voz ficava um pouco trêmula da situação. Foi chato, né, para mim com ela, né? Mas aquele momento, a cada momento, deu ser humilde, deu ser nada, né? Deu a tratar com dignidade, como ela não estava me tratando com dignidade, né? Não estava tratando como um vendedor, qualquer um lixo, né? Mas eu a tratava com tanto amor, que, quando foi no final, de eu ter superado toda a realidade, né, que não precisa falar aqui, ela chegou até a mim e disse: um certo dia eu estive aqui e fui atendida por uma outra pessoa, e queria muito ser atendido por você. E das próximas vezes que eu vim aqui, eu quero ser sempre atendido por você. Então, ali, para mim, foi a resposta de eu suportar ela, de eu amar ela, né? Então, assim, ali foi a resposta de Deus naquele momento, né? De eu simplesmente não deixar, como acontece às vezes, né, com, né, outras pessoas, de, ao chegar, às vezes, não, vá você, não quero não, vá tal, tal, aquela não presta, isso, aquilo, né? Mas da gente estar, assim, nessa dimensão de a gente aprender, né? Falar de Deus é bom, agora ser esse Deus para o outro é que é outros 500, né? Amém. Então, esse momento tá aberto, viu, família, para a experiência. Boa noite. Que alegria estar vendo o Fábio completando o ano, né? Fernandes, Alice. Acho que o Fernando já tá de saco cheio, de tanto que o saco eu querendo ir para aí passar um fim de semana com eles. Mas é tudo no tempo de Deus, né? E, como eu disse, Fábio não é nem tanta experiência, mas meu irmão aqui fora é osso.
É difícil. Não é fácil, não. Mas também, se for fácil, não presta. E a dificuldade está dentro de casa, meu irmão. A nossa maior dificuldade é dentro de casa. É quem realmente, é quem nos conhece, é para quem a gente mentiu, é para quem a gente fez o maior mal, né? A não ser para nós mesmos, depois foram eles. Né? E seja paciente. Você sabe quais são os seus maiores defeitos, você sabe quais são as suas arrogâncias. Seja paciente, baixa a cabeça. A todo momento você vai ter que dar satisfação de sua vida. A todo momento vai ser desconfiança. E minha vida, meu irmão, é dar satisfação. Se eu pego um prego na rua, tiro uma foto, mano. Se eu desviei o caminho para ir comprar uma bala, eu tiro foto e mando. Para depois não estar dizendo, demorou por quê? Tudo é um porquê. Tudo é onde você estava. O que você estava fazendo. Você tem que ter paciência. Vai ter uma hora que você cansa. Tô falando por mim, tem uma hora que eu canso. Aí o homem velho quer falar. Tem horas que eu não consigo segurar. Mas logo você tenta recomeçar. Não tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de pedir perdão, mesmo você estando certo. Procure estar sempre bem com você mesmo. Não é nem com os outros, é com você. Porque você estando bem com você, a salvação é sua. Quem precisa é você. O adicto somos nós, não são eles, né? Eles estão na dele. Quem precisa é a gente. Quem precisa se salvar é a gente. Cada um que busca a sua salvação. Você vai ajudar, procure ser luz dentro de casa, mas a salvação é sua. Corra primeiro atrás da sua. Tá? Você mostrando que você está buscando a sua, com certeza muita gente vai ver em você, né? E toda a sorte do mundo. Se der certo, a gente se vê. Amém. Fiquei um pouco chateado, né, com essa notícia da Fazenda. Comentei até com o Fernando hoje. Mas é humano, né? Não posso esperar nada do humano. Se eu esperar do humano, a gente frustra. Claro que vem a pancada, vem a paulada na cabeça, porque ele garantiu a minha casa, né? E você saber que não vai mais existir é complicado. Mas é assim mesmo. A vida continua, a vida segue. Tem muitas outras por aí e vai dar tudo certo. Esses dias eu tive uma experiência bacana, né? Como eu tô fazendo parte do núcleo do Jardim de Aracaju, aí um irmão nosso saiu do núcleo, era ele que tocava violão, e a gente tinha comentado que tava precisando de um violão para animar mais o texto, para animar as missas, e Deus tarda, mas não falha, né? Eu tava num grupo de negócio de aquário, de peixes, e do nada uma irmã com uma menina botou lá que tava passando por um problema, dificuldade. Aí eu chamei ela no privado e contei um pouco de minha vida para ela. E veio no coração chamar ela e eu desabafei. Coloquei tudo para fora. Disse que ela falou que o pai era ateu, isso, aquilo. Contou um pouco da história dela, tudo que ela tava passando. E eu consegui levar ela pro grupo da Palavra de Vida, né? Pra ela rezar, ela não conseguiu acompanhar o texto ontem, mas eu disse a ela, a gente vai estar unido com você até quando você precisar. Aí consegui hoje rezar um texto com ela, mesmo trabalhando, não consegui ligar a câmera, mas fiz uma chamada de voz com ela, rezei o texto mais ela. Ela disse que estava um pouco nervosa dentro de casa. Aí eu falei, não toma seu remédio não, vamos pedir a Deus. Aí ela disse que se sentiu mais calma, assistiu um filme. E depois, por coincidência não, é Deus, ela disse que quando ela era pequena tocava violão na igreja. Que é justamente a pessoa que a gente estava esperando para tocar o violão nos nossos textos, nas nossas reuniões. Deus mandou através dessa irmã. Né? E como fiquei feliz de poder me lançar para dar o meu testemunho, contar um pouco da minha vida para ela. E hoje ela me agradecer, isso é luz, né?
para ela, não só para ela, para mim, porque quanto isso me faz bem. Escutar o Fábio agora, me emocionei. Quanto eu fico feliz em ver o Fábio tá bem, terminar o ano com tanta arrogância. Eu não vou mentir que eu não pensei que ele ia chegar aí. Mas, me bruto. Mas, graças a Deus, Deus capacita os incapacitáveis, né? Os incapazes. Ele dá capacidade a todos, né? Se eu conseguir, porque Fábio não vai conseguir. É só querer mesmo. Só querer. Agora lá fora só vai depender de você. As ferramentas todas você já tem. Ótimos professores, ótimos pais você teve aí do seu lado. Tanto Alice quanto Fernandes. Eu vou guardar no meu coração o resto da vida. E vamos ver se a gente se vê, né? Vai que cola. Amém. Ninguém vai falar, não. Cadê? Ninguém vai falar mais? Boa noite, Borba. Noite. Fernandes, família. Fábio. Parabéns, Fábio. Perseverou, hein, velho? Isso aí, meu irmão. Amém. Bom, eu vou ser bem rápido. Primeiro, é uma alegria estar aqui, né? Há 2 horas antes, eu estava lá com a formação com o Beto, com o Paulo, Dona Carla, lá de Sergipe, ou daqui de Feira, e algumas pessoas também, né? Então foi muito bom. Eu falei, rapaz, eu não posso me atrasar não, porque o Luciano marcou comigo desde segunda-feira. Aí eu não jantei, vim correndo para cá. Então, eu estou aqui na Bahia, no interiorzinho da Bahia, longe de minha casa. A minha intenção era voltar para casa, né? Eu estive na fazenda agora com o Paulo, ano passado, em novembro. E aí fomos para Gincana e tal, eu vim embora. E aí, para trabalhar essas coisas, tudo. E aí, rapaz, nós somos família, né? Eu não sou recebido bem em casa desde que eu entrei na fazenda. Nunca fui acolhido em casa, na família. Desde quando eu me conheço por gente, que eu tive várias internações, tudo, né? Eu usei droga desde os 14 anos de idade. Até o ano passado, eu tive outra recaída, entendeu? Mas hoje eu estou bem. São 33 anos de droga, não é fácil, velho. Mas eu não desisto, né? Eu não desisto. Também tive problema demais com minha família. Eu ouvi no depoimento do Fábio aí muito forte. Também tive problemas com a família, entendeu? Enfim. Hoje eu estou na fazendinha aqui, no interior da Bahia, acolhido por um amigo meu, porque eu não tenho onde ficar. Minha família não quer, ela está lá, meus irmãos estão lá, e eu não vou forçar a barra, né? Então eu tô, graças a Deus, Deus botou esse anjo na minha vida, que é um amigo meu, abriu o coração dele para mim, meu. Mesmo sabendo quem sou eu, tal, ele abriu, né? Eu tô aqui, para você ver como são as coisas, né? Moram 12 idosos de 80 anos, os pais desse meu amigo. E todo final de semana, eu tô aqui há 4 meses já. Teve a quaresma, aí tem uma quarentena, permaneci na quarentena. E nada é por acaso, né? Deus fecha, o mundo fecha as portas. Eu vi a Fernandes, sua esposa, dona, esqueci o nome, desculpa. Lia. Alice. Alice, desculpa, dona Alicia. Muito forte o seu depoimento, porque
porque eu também sou tido como doido, velho. Como pirado, louco. Eu acho que todos nós somos tidos como louco. Porque quando a gente escolhe essa caminhada da fazenda, eu passei 10 anos na fazenda. Eu sou de 2008, de Lagarto. E depois que eu me apaixonei, fiquei 3 anos com o Sonho Vilares do Lamada, fui formado por eles. Aí fiquei, só que eu Borba, o Paulo até fala, todo mundo fala que eu sou eterno acolhido, porque realmente eu não trabalhei ainda minhas dores interiores dentro de mim. Eu tenho o tal do perdão ainda, entendeu, Fernandes? Então, estou ouvindo perdão. Eu tenho que trabalhar isso em mim, por isso que eu tenho recaídas. Deus queira que agora não tenha mais, entendeu? Porque eu estou trabalhando isso em mim, entendeu? E Deus sabe o momento da gente, né? Então, eu também sou tido como doido, como louco tal. Enfim. E nós fazendeiros, nós cristãos, nós temos que ser diferentes, eu tenho que ser diferente do mundo. Senão, não vai. Como é que como é que eu vou ser, eu, Borba, vou ser igual a esse mundo, que é prazeroso, como o irmão disse agora mesmo, tudo é fácil, tudo é gostoso, mas tudo é prazeroso no mundo. A gente tem que ser diferente. A gente tem que ser diferente. A gente foi escolhido por Deus para ser diferente. Se não for diferente, não vai, porque você vai ser igual ao mundo. E o mundo te engole. O mundo me engoliu várias vezes, entendeu? É por isso que a gente é tido como doido, como louco. É por isso que a gente tem que morrer da vontade. A gente, rapaz, eu dou graças a Deus, mesmo com as minhas dificuldades, eu dou graças a Deus a fazenda na minha vida, porque ela me ensinou a morrer da vontade, a tanta coisa, a se fazer unidade, entendeu? E eu estou tendo essa experiência aqui na fazenda, que eu estou com esses dois idosos, né? Uma é a mãe do menino, do Rafael, que eu estou aqui, ela teve um acidente no caminho direito. Aí eu ajudo, pelas semanas, fico sozinho, eu ajudo, eu cozinho, eu lavo o banheiro, limpo, porque não tem ninguém aqui, entendeu? Os filhos vão para. São casados, vão para suas famílias. E eu fico cuidando disso, cuidando deles, entendeu? Esse senhorzinho de 80 anos tomou a queda do cavalo domingo, quase morre aqui. Essas experiências que eu tive com ele, carreguei. O que a gente aprende a fazer é amar. Carreguei ele com muito amor, botei na cama, fiz comida, dei massagem, botei gelo. Quer dizer, né? É isso. A gente sempre vai ter dificuldade. Aí a palavra de hoje vem. A palavra de hoje. Falando. Ontem eu estava cansado, fatigado, porque a minha família não me quer. Não quer, velho. Minha família é família de médicos, conceituadíssimo no interior, tem poder aquisitivo, cirurgiões, tudo, meus irmãos, entendeu? Mas tudo bem. Tem essa parte aí que é complicada, né? Mas aí ontem eu falei, pô, ontem eu desisti, velho. Você tem ideia assim? Eu acordei desistindo da vida. Olha só, viu como inimigo é. Rapaz, eu não aguento mais não, eu não aguento mais isso não. Eu estou de favor na casa dos outros. O que é que o senhor quer de mim, meu Deus? Eu vou sair andando, eu vou caminhar, mesmo com essa pandemia. Eu sou de grupo de risco. Eu tenho uma apneia do sono, estou entupido aqui. Aqui está 13 graus de frio. Não estou reclamando, não. Eu estou contando a minha experiência. Hipertenso, pré-diabético e apneia do sono. Quem não sabe o que é apneia do sono? Quem me conhece aí, Boba, acho que eu sou conhecido como aquele cara que rouca, né, velho? Rouco, ninguém quer dormir comigo. Mas é isso, eu estou apneia do sono, eu paro de respirar. Aí faz aquele estrondo, entendeu? Dormindo. Eu tenho problema respiratório. Deus me livre dessa apneia aí, essa Covid aí. Mas quem segue a Deus, quem está no caminho de Deus, mano, Deus protege. É isso que eu queria falar para todos vocês. Com todas essas minhas drogadições aí, com todas as minhas dificuldades, porque a gente tem dificuldade, como o irmão me falou, tem dificuldade, todo dia tem dificuldade. Mas se você está na palavra, se você acorda com a palavra, você bota a sua palavra em prática, essa dificuldade diminui, entendeu?
É isso que eu estou tentando fazer agora, cada dia, cada momento da minha vida, na humildade. Porque falar é fácil. Agora, botar em prática é difícil. Entendeu? Acordar aqui 4, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, porque o carro do meu tio, o carro dele não pega, eu empurro o carro de 13 graus, meu irmão, frio retado, debaixo de chuva, para tirar leite de vaca. Eu nunca fiz isso. Para limpar a bosta do boi da roça, nunca fiz isso. Mas, graças a Deus, estou aprendendo, né? Então é isso, gente. Eu queria só dizer para vocês também que pode vir dor, pode vir o que for, pode cair o mundo, pode vir Covid, pode vir não sei o quê, você pode estar num dia ruim, mas Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai deixar de te amar, meu irmão. Jesus Cristo nunca vai deixar de te amar. Nunca vai deixar de me amar. Mesmo a gente tendo dificuldade, eu tendo a minha dificuldade, eu tenho dificuldade comigo mesmo, eu tenho inveja, eu tenho orgulho, eu tenho raiva dos meus irmãos por causa disso. Eu tenho muita inveja que eu não estudei, que eu não formei, e meus irmãos são médicos, eles jogam na minha cara. Então, meu pai morreu, meu irmão jogou na minha cara que eu era o culpado da morte do meu pai. Então é isso. Mas, com tudo isso, Deus nunca vai deixar de me amar. Nunca vai deixar de me amar, entendeu? Então, eu espero em Deus, velho. Eu espero em Deus. Dom Antônio Neto é meu pai espiritual. Falava assim para mim, Borba, espere os tempos de Deus. Espere o tempo de Deus. E se fortaleça em oração, porque a oração tem poder, a oração tem força. Então, eu deixo para todos vocês essa mensagem. Ore, ore, vigie e ore. Bote o joelho no chão, peça a Deus. Né? E viva o certo, né, velho? Faça o bem, viva o amor. O amor, né, velho? É isso. Obrigado por todos que estiverem me ouvindo aí, estarem me ouvindo. Estamos unidos. Né? Que bom que tem essa tecnologia, né? A gente estar junto, né, Fernandes? Né, Luciano? Todo mundo aí. Um abraço para Júlio lá. Eu conheço o Júlio lá em Lagarto. Nossa, esse cara aí é especial, viu? Muito especial. Todos vocês, Fábio, vai com Deus, meu irmão. Mas volte, viu? Que seu lugar é a fazenda, meu filho. Sua família é a fazenda. Meu beijo. Amém. Tchau, obrigado. Valeu, meu mano. Obrigado. Eu quero ir aí, viu, Fernando? Conhecer aí depois. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda, Alice, Fábio, Raimundo, Borba, a todos que estão presentes aí. Quero agradecer a satisfação estar com vocês, né? Estou muito alegre, né? Poder estar participando dessa reunião, porque fortalece, né? Aqui não é fácil não, mano. Tem hora que eu tô doidinha aqui, quero ir pra fazenda. Eu digo, era melhor se eu estivesse lá. É porque eu não saí na rua ainda, depois que eu cheguei aqui. Tô trancado dentro de casa. Ainda não saí na rua, viu? Bota a cara aqui no portão. Não saí na rua ainda não. E nem deixa eu sair. A dificuldade tá aqui, olha. Em casa. Tem hora que eu tô doidinha, que eu digo, era melhor se eu estivesse lá. A prova é aqui, meu amigo. Dentro de casa. Não é fácil, não. É a tentação, meu amigo. 3 fumantes. É uma confusão. Tem dia que eu... Daquele jeito, é. E eu seguro. Tem hora que eu solto os cachorros aqui. Desculpa o termo aí. Meto louco, como disse Fernando. Tem hora que eu não consigo morrer da vontade. Mas é assim mesmo. E esse dia tive uma pequena discussão com o meu sobrinho, mas aí eu tentei recomeçar com ele, ele ainda está meio assim, mas o banco eu fiz minha parte. Eu fui lá e comecei, né? Mas ele ainda está meio assim, né? Eu fiz minha parte, né? E não é fácil, não. Essa semana eu estava muito ansioso, pensando muito, coisas que não me edificam, né?
não me acrescenta em nada, botando coisa na minha cabeça. E eu estava ansioso mesmo, assim, louco. Eu fui pro banheiro, não sei tomar banho, meu Deus, me deu uma luz, me deu uma resposta, isso não é de mim. Eu não aguento mais não, eu vou enlouquecer. Me deu uma luz para me dar uma resposta para tirar esse pensamento de mim, essa negatividade, ansioso. E o bom foi que, assim, quando eu terminei o banho, veio logo as respostas, né? É porque não tem que ser meu, porque não é a minha hora. E é a vontade de Deus, é a minha vontade. E imediatamente foi vindo a resposta, a luz vai aparecendo. E eu fiquei bastante aliviado. Meu Deus, me deu a luz, eu não sei mais o que fazer, não. E assim, ó, tem hora que eu fico louco, eu digo, melhor aqui, a fazenda não é ruim, não. Vem aqui, ó, aqui, onde eu tô. Era melhor se eu tivesse lá, eu digo, aqui, a minha mãe direto. Minha mãe fica doidinha comigo, eu digo, olha, vamos embora. Aqui não é ruim, não. Olha, lá não é ruim, não, vem aqui. Eu dizia que lá é ruim, lá não é ruim, não. Eu digo a minha mãe direto. É uma luta, meu irmão, é uma luta. Pois, meu irmão, é satisfação. Isso é o que eu tenho para falar para vocês. Porque se não for Deus, a gente não consegue ter paciência. Se eu não tivesse a sabedoria que eu peço a Ele, de pedir a Ele para Ele me dar uma luz, me dar uma resposta, que tirasse da minha mente aquilo que não é meu, que não é na minha hora, que não é do meu tempo, é no tempo dele. E que seguir a vida. Não é nada no nosso tempo, não é do nosso jeito, nunca vai ser. Se a gente não pensar dessa forma, a gente fica ansioso, cria expectativas desnecessárias e quem fica abalado é a pessoa, a gente não consegue ir para frente. E é isso que eu tenho para dizer a vocês, uma boa noite. Estou muito agradecido mesmo por estar participando com vocês. Boa noite a todos. Valeu, Aldo. Pode voltar pra fazenda, filho. Tá vendo como o negócio aí é louco aí fora, meu irmão? Viu? É festa. Faz festa agora aí, mano. Assim que eu puder, eu vou aí. Assim que eu puder, eu vou aí. Boa noite, família. Essa semana eu vivi uma experiência na terça-feira. A palavra é amai os vossos inimigos. Não propriamente a pessoa que eu tivesse que amar naquele momento fosse o inimigo. Muito pelo contrário. É alguém que eu amo muito. É alguém que eu amo muito. E no meu período de drogadição, quando a mamãe estava gritando comigo, estava dizendo que eu estava metendo louco, ele era uma das pessoas que dizia: tá endoidando, Aparecida, tá endoidando. Raimundo é bom, Raimundo é um menino bom, ele vai se meter com esse tipo de coisa. Então, quando tudo aconteceu, né, que veio à tona para todo mundo saber, então estremeceu a relação. Estremeceu muito a nossa relação. E puxando, né, o assunto aqui, não é fácil. A gente tem que realmente estar dando satisfação às pessoas que a gente ama. Tem que estar dando satisfação às pessoas que a gente ama. Porque foi aquilo que a gente procurava. Só que essa pessoa, eu procurei, a gente conversou, eu expliquei. E o que é que acontece? Toda vez em uma palacadinha, respostinha. E desde o início desse período da quarentena, aí eu ia na casa dessa pessoa, aí ela dizia assim: vai entrar não? Aí eu dizia: não vou entrar não, porque eu tive um contato com muitas pessoas, eu ainda não sei o que é isso e tal. A pessoa vem tirar onda, né? Assim, cadê sua fé? Você não tá agora, agora você não é o cara da fé, né? Então aquilo estremeceu até, e estava no meu coração que eu estava me esquivando de lá. Aí quando foi na terça-feira, a Camila me chamava para ir comprar algo lá. Quando eu chego, aí a palavra do dia era, né? Então já estava com aquilo na minha cabeça. Eu disse: meu Deus, eu vou lá falar com ele.
Vou, não vou, vou, não vou. Mas o impulso queimou tanto, foi tão forte, que eu me levantei do carro, que eu esqueci até de fechar as portas e os vidros. Camila que voltava, porque se não fosse naquele momento, se não fosse o impulso de Deus me cobrando naquele momento, eu não iria. Então, eu tive que voltar. Eu tive que ir lá, e como foi bom a recepção. A recepção foi maravilhosa. Então, eu tive que sair de mim naquele momento para fazer a vontade de Deus, não a minha, que a minha não era ter ido, não. Amém, família. Então, tem mais alguém, família? Contar a experiência? Pronto, acredito que não, né? Libera o Pode áudio. falar, Júlio. Júlio quer falar, tá levantando o dedo. Júlio. Ah, Ô, Matheus, beleza pura? Beleza, meu irmão. Satisfação de ver. Toda minha, toda minha. Boa noite para todo mundo. Nós fizemos formação junto, né, Matheus? Sim, sim. Empurrando aquele carrinho de ureia naquele barreiro todo, sobe dentro, sobe dentro. Mas tá bom, né? Tudo jóia. Bom, eu queria só, assim, uma certa vez, ô Borba, hoje em dia eu também me ajoelho no pé da cama para rezar, como você fazia lá quando a gente estava junto na Casa São Miguel, viu, Borba? Hoje eu faço isso. E o que eu queria dividir com vocês assim foi uma coisa assim bacana que aconteceu comigo, que foi o meu FFF, né? Eu lembro que no dia 15 de junho de 2019, lá estava tendo a festa junina lá na fazenda, a fazenda estava recebendo muitos convidados, tudo. E naquele dia eu saí para minha primeira missão, né? Foi num povoado que o Padre Luiz foi celebrar a missa, e eu fui junto com o Alex, poeta, e o Ivo. E naquele dia o Padre Luiz virou para mim e falou o seguinte: grava a palavra de hoje. Tudo bem. E a palavra dizia reconciliar-se com Deus. Dia 15 de novembro. E aí, eu assistindo o velório de Dom Mário, aí eu fico sabendo que no dia 15 de junho, foi 97, foi o dia que ele chegou aí em Propriá. 15 de junho, 15 de junho. Mas o 15 de junho é reconciliar-se com Deus. Essa palavra que é ela e uma outra que chama coragem. A palavra era coragem. Eu vi o Aldo falando aí, eu até achei legal. Aldo, aqui fora não é fácil, não. Aqui não. Aí dentro da fazenda, a gente está, né, Matheus? Tem você, um coordenador, tem um padrinho, tem o pai, tem a mãe, todo mundo para ajudar, para brincar, né? Tem o mundo aqui fora, ele é muito difícil de viver. É muito difícil fazer aquilo que eles ensinam para a gente, né? Viver no mundo sem ser do mundo. É muito difícil, é muito complicado. Eu, assim, a única coisa... Olha, o Fernandes aí, eu vi no status dele, ele me aceitou como se não poderia deixar de ser, né? Ele me acolheu para poder estar participando dessa reunião. E as coisas não são por acaso. A minha primeira reunião do GEV foi lá em Macaé, quando eu deveria estar completando 1 ano de acolhimento. Aí teve um senhor lá chamado Kleber, o padre Luiz também, meu Deus. O que eu queria dividir de coração, o que eu queria dividir com vocês é amar a Deus sobre todas as coisas. Há
A obra Nossa Senhora da Glória, a Fazenda Esperança, é só assim, ó, obrigado. Obrigado por me dar a oportunidade de tentar, de recomeçar, de tentar viver. Eu sou muito grato a ter conhecido alguns de vocês, a ter vivido. A dona Alice, eu lembro dela na capela falando da compulsão dela de bolsa. Minha mãe também tem compulsão para comprar bolsa. Quando ela falou lá na capela, eu fiquei lembrando da minha mãe. Eles estavam se apresentando, que eles estavam chegando para ser responsáveis. Eu lembro dela falando dos hotéis, né? Eu lembro do Fernandes contando a experiência dele, nada muito agradável. Mas Deus, né? Quando tem Jesus em meio, ele modifica a nossa vida. Eu não sou muito bom assim para falar, não tem muitas essas coisas, não. Eu tô aprendendo. A única coisa que eu queria dizer para você assim, obrigado pelo acolhimento. Coisa que eu aprendi lá, a gente tem que alimentar na fonte. Uma vez eu disse que eu era Fazenda da Esperança, que essa obra nunca vai sair de dentro de mim, porque ela me deu a vida de novo. Então, toda vez que eu sou bem recebido, como eu fui por vocês hoje, ó, obrigado. Eu sou muito grato por vocês. Sou muito grato por tudo que vocês fizeram na minha vida, que vocês fazem por mim. Obrigado. Unidos, meu irmão. Obrigado pela partilha, tá bom? Tamo junto. O Luiz chegou, sabe dizer, Raimundo? Não, Luciano, chegou não. Pronto. E aí, tem mais alguém que quer partilhar também nesse momento? Só é levantar o braço. Eu não estou vendo não aqui, viu? Mas Luciano, tem... Valdir já ainda está na reunião. Deixa eu ver. A Glória está na reunião. Valmir. Fernando. Fernando tá. O Berg. Mamãe. Deixa eu ver quem mais, meu Jesus. O Bob de P que tá também. Né? Só pronto, eu para acho que só só para falar quem assim. tá. Mas eu acho que na verdade assim, eu acredito que não tem mais alguém senão de imediato, né? Eu acho que falado, né? Mas aí também a gente vai falar também hoje dos aniversariantes, né? Do mês, né? Fazenda é sempre assim, era eu e o Luiz, né? Então, eu fiquei um pouco assim, mas é Fazenda. Fazenda é isso, né? Então, assim, esse mês a gente pede as bênçãos a todos os aniversariantes, né? Que a gente lembra de quem, dos nossos parentes, tudinho. Mas daqui, né? Daqui, no caso do GEV Propriar, existe um aniversariante que não só hoje, mas na próxima semana vou falar dessa aniversariante, não é verdade? E enquanto a gente estiver no mês de junho, a gente vai continuar falando dessa aniversariante, né? Que é a nossa irmã guerreira de fé, que está sempre presente conosco, sempre em unidade, está sempre contar com ela. Ela é a primeira nem dizer levantar o braço. Ela é a primeira a estar lá agindo já, né? A gente pensa, ela já está na ação. Aí eu quero parabenizar assim, de coração, é a P, né? Quem a conhece sabe o quanto essa jovem é especial, né? O quanto ela sempre passa esse ser família, né? Como o Júnior. Eu já me confundo se é Júnior ou Júlio, que é o nosso irmão, né? Que está participando hoje. Então, assim, esse ser família é muito bom quando a gente se sente abraçado, né? E ela é essa pessoa que sempre está disposta a sempre estar abraçando por essa causa, né? Por essa família, né? Então, assim, P, eu quero que Deus possa sempre vir abençoando você, né? Como você mesmo fala para a gente quando a gente aniversaria, né? Aí você diz, Deus nos ama imensamente, né? E você tem essa certeza que Amém. Deus ama você muito imensamente. É ela aí, minha gente, essa menina aí, P. Essa menina formidável, de sorriso bonito, que está sempre disposta ali aí, com a Amém. Sagrada Família, né? Alice falava da Trindade, né? E ela está sempre nessa disposição, né? De viver essa Trindade, né?
Então, assim, parabéns, que Deus possa sempre vir abençoar você, viu? Que traga Amém. sempre, que Ele traga muita saúde e todos os seus dons, sempre, sempre, sempre seja assim disponível para partilhar com a gente, como família, como você sempre faz. E bem feito, viu? Parabéns. Amém. Então, assim, minha gente, para os avisos dessa reunião, né, que infelizmente a gente já está chegando já no final, mas os avisos dessa reunião é que amanhã nós temos 2 encontros especiais, né? Às 16 horas nós vamos ter pelo YouTube um encontro do Movimento dos Focolares também, pela YouTube Paróquia Imperatriz, né? Vai ter um encontro da comunidade, Palavra de Vida. Às 16h30 nós vamos ter nosso encontro, né, com a nossa família de Aracaju, né? Nossa família GEV também Aracaju vai estar conosco também nessa dimensão, né? Às 16h30. Aos domingos é muito importante, Aldo, Fábio está aí, né? Mas vai sair, né? Todas as pessoas, os reis que estão aqui fora, diante dessa pandemia, dessa realidade, Borba, que a gente está vivendo, da gente não se distanciar de Deus, procurar, né? Participar das missas, que seja pela rádio, que seja pelo YouTube, enfim, mas que a gente seja fiel em estar participando das missas, né? Eu não posso na semana, que é muita atividade, mas aos domingos a gente não pode deixar de não participar, né, da missa. Não é assistir, né, mas é participar mesmo, como se a gente estivesse lá na missa, né? E a gente tem a graça de terça-feiras, dia de terça-feira, ter o GEV de Arapiraca, que tem o terço, tem o GEV de Aracaju também, que tem o terço, que é às 19h30. Nas quartas-feiras tem o da gente aqui, que é às 19 horas. E quinta-feira, de 15 em 15, a gente tem a graça de ter o encontro dos reis, né? Esse momento, viu, Júnior, Júnior, Boba, Aldo, Mateus, enfim, todos os reis. Esse momento, nas quintas-feiras, é muito importante. E também surgiu na intuição assim feminina de muita luz também a parte feminina também estão se encontrando, né? O encontro com as mãezinhas, com as ex, muito bacana essa ideia, gostei muito, né? Essa ideia é uma forma de a gente não se desligar, né? Como família, né? E tem o encontro, né? Com o nosso irmão Aiberg, né? Me perdoe no seu dia, mas tem encontro, né? Deve Serraria, não é isso? Né? E tem também sexta-feira, sendo que, minha gente, só para já agilizar para vocês, talvez ia ter uma live com o nosso irmão Nelson, né? Nosso pai espiritual Nelson, né? Dia 26. Por esse motivo, a nossa reunião não será no dia 26, na próxima semana, e sim dia 25. E o tema que vai nos dar vai ser Vinícius, aí de Aracaju, nosso regional do GEV, né? Dia 25, no mesmo horário. Então, é isso, né? Esse momento, né? Gente, GEV Jacintinho, corrigindo aqui, é Jacintinho, desculpe aí. GEV Jacintinho conosco, né? Fazendo também essa unidade, né? Nesses momentos como família também. E é isso, né? Agradecer desde já toda a disposição de cada um de vocês de se fazer família aqui com a gente, né? E antes de Raimundo consagrar essa noite, realmente pedir à nossa mãe, né? A consagração da noite, né? Eu peço ao irmão Borba que possa cantar uma canção. Amém. Para que Continue. pode cantar, Aqui. Borba. Pode A vida cantar? segue-me, vamos. Pode. Amém. Prazer estar com vocês, viu? Obrigado, gente. Deixa que o mundo siga pela sua estrada. Deixa que o homem retorne
tua casa. Deixa que os outros conservem as suas riquezas, mas tu vem, segue-me, tu vem e segue-me. Deixa que o barco abra as velas ao vento. Deixa que encontre afeto quem segue o coração. Deixa que da árvore caiam os frutos maduros. Mas tu vem e segue-me. Tu vem, segue-me. E serás luz para os homens, e serás como o sal da terra, e no mundo deserto abrirás uma nova estrada. E serás luz para os homens, e serás como o sal da terra, e no mundo deserto abrirás uma nova estrada. E por essa estrada vai, e não te voltes para trás, e não te voltes para trás. Valeu, Borba. Ei, Obrigado, meu gente, irmão. Deus abençoe. querido, Deus abençoe mais uma vez a todos. E também eu quero agradecer também a Fernandes e a Alice, né? Essa disposição. E a Fábio também, né? Que se dispôs esse momento dele, né? Pode consagrar a noite, Raimundo. Só o Beck colocou aqui na quarta-feira, o Jeff já sentiu às 8 horas. Ótimo. O Fernando também deixou aqui uma mensagem, boa noite, agradecendo pela unidade. Fábio, Deus abençoe na sua caminhada, meu irmão. Vamos rezar Então, o Pai família, boa noite aí. Desculpa aí o atraso, Fernandes, Alice aí, né? A todos aí. Né? Eu cheguei um pouco atrasado, mas por conta aqui da noite aqui com Tiara também é meio puxado. Mas declaro minha unidade a todos vocês, né? Obrigado aí pelas partilhas. Deu para pegar aí a partilha aí no final, né? E é como se diz, a gente também ouvindo, a gente cresce, né? Então, muito obrigado aí, porque alguma coisa acrescentou, né? A partir de desde o momento que eu escutei a partilha de alguns aí, né? Acrescentou mais aqui dentro do meu coração, né? Então, desde já agradecer ao Jeff Propriar, ao Berg aí, a Alice, ao Fernandes aí, a todos, né? E amanhã nos encontraremos, como o Luciano falou, às 16h30, né? Javaracaju. Era só isso e me desculpem aí o atraso. Boa noite a todos. boa noite. Valeu, meu irmão. Vamos finalizar a noite de hoje, né? Como pedi a palavra de ontem, né? Vos deveis rezar assim. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós quem nos tem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser,
é porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Meu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, família. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, família. Termine Até aí. mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Vem, vem cantar, vem sorrir, vem sonhar por aqui. Queres você ver que eu sou. Ótimo. Veja o dia brilhar e a alegria brotar. No segredo de viver. Boa noite, gente. É lançar-se a cada instante e anular-se em cada um. Perder sua vontade. Sua vontade e no outro se encontrar. Se encontrar. E além da dor, morrer cada um. Nada de amor, nada por amor. Valeu, gente! Aí, Valeu! valeu! Boa noite. Tchau! Deus, um abraço. Um abraço, Fábio. Fique com Deus. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Se ligue. Tchau, Júlio! Até a próxima.